pour deux raisons. Nós sabemos que Jesus falava em parábola por duas razões. Première raison, Primeira razão, pour révéler à ses disciples para revelar a seus discípulos, de connaître de le conhecer ministère du royaume. o ministério do reino. Deuxième raison, A segunda razão, pour empêcher à ceux qui ont le cœur endurci, para impedir aqueles que tinham o coração endurecido voyez, va vous continuer à Nicolo. que saibam o reino dos céus. Chaque fois, Jésus va dire que dans la parabole, Todas as vezes que Jesus falava em vous parábola, comprendre que. as pessoas não entendiam. Mais avant que tu vas disciple d'ailleurs, Mas ele falava com seus discípulos, levava-os de lado il faut expliquer dans le parabole et le Bible et le Bible et le Bible. e desvendava os segredos de parábola. Mais pour les pharisiens, Mas para os pour fariseus, les opposants, para os opositores, eles ficavam assim. il y a une église. Quando vem na igreja qui bataille e quando pregam, au comprendre que você não entendeu? nous avons pasteur Procure o pastor à expliquer madame. para que Amen. te explique o melhor. Parce que parler de la parabole, Estamos a falar acerca dessa on parábola peut faire un thème cima. e eu vou dar o tema depois. Dans le Bible, moi si mon go, Falaram uma mulher parce qu'il a 10 grammes. tinha 10 dracmas. Gramme les amis, Dracma é bambongo ya Grèce. as moedas da Grécia, da Mais Grécia nous sommes antiga. dans la loi de Zoria Kwanza. Como nós aqui estamos a usar Kwanza. Na Grèce, on va dire gramme. Na Grécia, usavam dracma. Na temps de carba romain, on va dire denier. Nos tempos dos romanos gastavam dinheiro. Alors, mon gramme, c'est là qui valait E esse dracma já não tinha valor. en 2001. Em 2001. Donc, les amis qui m'ont dit Jésus Bazala. Eles usavam este dinheiro desde o tempo de Jesus. Si en 2001, Até no ano 2001. quand on va changer euro, Quando vieram mudar para euro, gramme et perd de valeur. esse dinheiro dracma perdeu seu Alors, valor. Grèce a tika mbongo oyo. Então Grécia deixou esta moeda. Comme na euro. Entraram no euro. Alors, balobi, Disseram, moi, c'est oyo azalaki na 10 grammes. só que esta mulher tinha 10 dracmas. 10 grammes, on a azalaki économie na ye. Esses 10 dracmas eram sua Você vai economia. ver, se você dá 10 grammes, você dá mbongo ebele. Nos tempos remotos, quando alguém tivesse 10 dracmas, era muito dinheiro. Voire même Jésus. Mesmo Não Jesus, vai você ganhar impôt. quando vieram lhe cobrar Vai imposto, você ganhar 10 grammes pão. vieram lhe cobrar simplesmente 2 10 dracmas. grammes pão, pour Jesus fazer impôt na ye, na bato na ye. 2 dracmas para Jesus pagar imposto e seus discípulos. Alors, maintenant, pour dire la voix, c'est oyo azalaki na 10. Então esta mulher tinha 10. Bible lobi, A Bíblia diz, abungisi moko. fez perder um dracma. Monke bungi. Um dracma perdeu. Amen. Atika na 9. Ficou com 10. Ficou com 9, desculpa. Azalaki na 10. Ele tinha 10. Monke bungi. Um dracma perdeu. Atika na 9. Restou com 9. A perdre moko. Perdeu um dracma. Amen. Perte. Nous allons parler de la perte. Estamos a falar acerca da perda. Como gagner na vie? A perda, para poder Quelle ganhar. est perte? Você deve evitar a perda. Então, eu perco. A pessoa que está Não perdendo, é gagner na vie exata. nunca você vai ganhar na vida. Então, eu perco. A pessoa que está Eu perdendo tenho de bolso na vie exata. não pode ir à frente. Primeira condição para ganhar, A primeira condição para alguém ganhar, eviter perte na você vida. deve evitar as perdas da sua Alors, vida. moi, c'est quoi? Então esta mulher Elle est perdre gramme moko. só perder um dracma. Même si c'est une perte, Mesmo Jesus não gosta de perdas. ministère de Jésus, c'est la soupe à une perte à terme qui était. O ministério de Jesus, ele não gostava de perder nem sequer um bocadinho. Jésus, dans la zone d'ambo, Jesus andava com o pé. a mon figuier, Viu uma figueira. a lui, on y a fouillé la figuier. Queria se alimentar na figueira. Até les quatre na figueira não bumezanité. Viu que nesta figueira não havia A nem sequer mon um fruto. figuier, voilà. Amaldiçoou a Parce figueira. que figuier, ils allaient usar la babine inutilement. Porque esta figueira usava a terra Ils ont inutilmente. produit de l'autre côté. Não produzia nada. Alors, nous avons la biso, Então, nosso a Deus qui perte. não quer das perdas. Tout le temps, on a boutu moi. Quando está Quand andando aqui, on a boutu na yo, põe na sua on a cabeça. gagné vie. Para mim ganhar na Eu vida, não gosto de bunda, não a gosto disso. primeira coisa que eu devo combater Não gosto de perde. é não poder perder. Então, todo mundo vai correr para ciclista, tem uma pessoa que mamba. É por isso que os ciclistas, eu Aqui preciso uma correr, capora vai para ganhar. eles correm para ganhar. Alors, se você ganhar, Então, se ele não já ganhar, perde. ele perdeu. Alors, eu diminuo Jesus Cristo. Então, você quer ser Na Jesus vida, eu. na sua vida.
Faut gagner. Você deve procurar ganhar. Gagner. Nós somos chamados a ganhar. Gagner. Deus nos chamou para ganhar. Deus não nos chamou para perdermos. Amen. Faut gagner. Filho de Deus deve ganhar. Jesus não quer perder. Ele fez sair pães com peixes. As pessoas comeram. O que restou, ele disse que tragam aqui. Ele disse que tragam aqui. Ele não quer perder nem sequer uma coisa. Quer destruir o mundo de lixo. Ele disse a Noé. Ele disse que pega 2 animais. Fêmea e animais. E coloca-os no nada. Deus não quer perder aqueles que porque ele já criou. Ele não gosta de perder. Ele disse que não vamos destruir o mundo. Pega todo um animal macho e fêmea. Leão, macho e fêmea. Cabrito, e com a sua fêmea. Passa com a sua fêmea. Coloca-os na arca para que não percam. Nós estamos a ver que Jesus não quer perder nem sequer um pouco. Amém. Deus não quer perder nem sequer um pouco. Ele disse que ele tinha 100 ovelhas. Uma ovelha desapareceu. Abandonou as 99. Será que estamos entendendo? Ele tinha 100 ovelhas. Uma ovelha desapareceu. Pegou as 99. Abandonou, foi seguir aquele uma ovelha para poder recuperar. Porque aquele uma é importante. Sabe para perder? Se você tinha 10, se eu perder, quer dizer, se eu perder, até você não fez, até tudo vai perder. Amém. Se não quer esta mulher deixou perder um dracma, ficou com 9. Agora, quanto é que você deixou perder? Na sua vida, quantas das coisas que você deixou perder? O Deus que te criou não quer nem sequer perder. Mas você deixou perder o seu lado. Isso não diz nada para você. Você perdeu assim o seu trabalho e não te diz nada. Você tinha muitos terrenos, acabou de vender aquilo. Você tinha muitos dons, aqueles dons estão enfraquecidos e não diz nada. Você tinha uma vida de oração forte e já não te fala nada. Uma pessoa que perde não ganha. Na sua vida você deve evitar perdas. Você deve se opor acerca de perda na sua vida. Se você perder um, você vai fazer perder dois. Até chegar a 3. Até tudo acabar. É por isso que nós vimos aqui. Ele tinha 5 terrenos. Ele vendeu. Eu vou recuperar. Vai vender mais outro terreno. Vai vender um terceiro. Você vai ver, ele vai se encontrar com um inquilino. Porque ele já perdeu tudo na sua vida. A vida de perder, ele já vestiu a vida dele. Enquanto que nosso Deus não quer perder nem sequer um pouco. Também não quer perder você nem sequer um pouco. Porque a vontade dele, porque a vontade dele para que você seja arrebatado. O perder não é de Deus. Nós somos a raça dos vencedores. Nós não somos aqueles que devem perder. A Bíblia diz que o diabo que é o filho da perdição. Você deve colocar na sua mente que eu já não vou perder mais nada na minha vida. Fala, eu não vou perder mais nada na minha vida. Eu já não vou perder mais nada na minha vida. Même nous sommes Amém. Você não deve procurar perder nada na sua vida. Esta mulher, quando fez perder, viu que tinha 10, ficou com 9. Observou. Disse que não. Ele foi, acendeu uma candeia para que procurasse aquele dracma que perdeu. Por que acendeu a candeia? Porque onde perdeu o seu dracma, ele estava nas trevas.
Onde perdeu o seu dinheiro era nas trevas. Ele acendeu o candeeiro para que ele vesse a visibilidade. E que recuperasse aquele dinheiro perdido. Bem, amado, se você quer ver a clareza, você deve acender a candeeira na sua vida. Jesus deve estar na sua vida. A Bíblia diz que Jesus Cristo é a luz. Ele deve acender na sua vida. Essa mulher tomou a solução. Eu não posso procurar o meu dinheiro nas trevas. Mas hoje há muita gente que está procurando o dinheiro nas trevas. Muitos estão procurando o dinheiro na prostituição. Muitos estão procurando o dinheiro na gatunice. Muitos estão a procurar o dinheiro no caminho da mula. Eu dinheiro nas trevas. Mas esta mulher observou o dinheiro que eu vou perder. O que eu vou fazer? A primeira solução, ele foi acender a candeeira. Quando acendeu a candeeira, ele começou a ver a luz. A pessoa que está vendo a luz é aquela pessoa que tem a luz dentro dele. A pessoa que está vendo a clareza é aquela pessoa que tem Jesus dentro dele. Se você tem Jesus na sua vida, você verá a clareza. A clareza não porque tem muito dinheiro, não. Ver a clareza não é aquela pessoa que tem muitas casas, não. A pessoa que vê a clareza é aquela pessoa que tem Jesus. Quando você tem Jesus, a luz acende em si e você começa a distinguir. Isto é mal, isto é bom. Você começa a ver a clareza. Ver a clareza não é na cerveja. Ver a clareza não é na lhamba. Quando uma pessoa começa a fumar como fuma lhamba, porque está vendo a clareza, você está perdido. A pessoa que vê a clareza é aquela pessoa que tem Jesus. Falaram que Jesus é a luz. Jesus deve aclarar as nossas vidas. Esta mulher fez o quê? Acendeu a candeeira para procurar o seu dinheiro. Quando acendeu para procurar o seu dinheiro, o lugar onde ela estava suja. Quando havia trevas, ela não viu essa impureza. Mas quando acendeu, viu que onde ele estava suja. Bem amado, a luz acendeu na sua vida, você verá toda a sujeira. Você vai ver a sujeira da sua família. Você vai ver a sujeira do seu que está ao seu redor. Você vai ver isso quando? Se você acender a luz da sua vida. Essa mulher tomou uma boa iniciativa de acender a candeeira. Acendeu a candeeira. E tinha que procurar o dinheiro para ver se viu a sujidade. Quando havia trevas, ela não viu essa sujidade. Se você acender a luz da sua vida, você vai ver todos os feiticeiros que feitiçam a sua família. Se você acender a luz da sua família, você vai ver aqueles que pretendem travar a sua vida. Mas, como filho de Deus, acende a luz da sua vida. Como é que a luz deve acender? Se você tem uma vida de oração, isso é que dará a luz da sua vida. Então essa mulher, quando a luz acendeu, em vez de procurar o dinheiro, quando acendeu, a Bíblia diz, pegou na vassoura. A Bíblia diz que pegou na vassoura. Ele tinha que procurar o dinheiro. Já não procurou. A Bíblia diz, pegou na vassoura. Começou a varrer toda a sujeira. Começou a varrer tudo. Começou a varrer todo o lixo. Essa mulher começou a varrer tudo. É por isso que estava vendo a clareza. Se você ver a clareza da sua vida, toda a sujeira que está na sua vida, você vai expulsar. Você vai expulsar a prostituição. Você vai expulsar a polícia. Você vai expulsar a ira. Você vai expulsar tudo debaixo da sua vida. Por quê? Porque você já está vendo a luz.
o pão e esse irmão. Mas para distinguir, convém que Jesus tenha na sua vida. Convém que haja luz na sua vida. Essa mulher pegou na vassoura. Começou a varrer. Começou a varrer. Começou a varrer. Começou a varrer. Bem a voz, você vai varrer tudo que existe na sua vida. Você vai varrer a doença na sua vida. Você vai varrer a pobreza na sua vida. Você vai varrer tudo mal. Porque não há ninguém que vai varrer. Você próprio que vai varrer. Essa mulher não procurou ninguém. Não procurou vizinho. Ele próprio acendeu a cadeira. Ele procurou a solução. Amém. Começou a varrer. Começou a varrer. Começou a varrer. Começou a varrer. Quando começou a varrer, acabou de varrer, a Bíblia diz, começou a procurar. Vamos ler isso? A partir do versículo 8, farei de novo a leitura em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. O qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até a achar. E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Amém. Depois de ter varrido, a Bíblia diz, começou a procurar dinheiro com toda a diligência. Começou a procurar o dinheiro com toda a diligência. Logo ele não queria procurar este dinheiro na sujidade. Ele não poderia levar a sua vida na sujidade. Fez perder o dinheiro. Acendeu a candeia. Queria procurar o dinheiro. Afinal de contas ele estava na sujidade. Ela não sabia. Porque a candeia estava apagada. Quando a candeia acendeu, entendeu? Viu que está sujo. Pegou na vassoura. Começou a varrer toda a impureza. Varreu a mentira. Varreu a gatulice. O lugar onde ela estava ficou limpa. A Bíblia diz que esta mulher começou agora a procurar este dinheiro com toda a diligência. Começou a procurar este dinheiro com toda a diligência. Procura o seu trabalho com toda a diligência. Procura o seu casamento na limpeza. Não procura o casamento na desordem. Não procura o trabalho na desordem. Não procure a vida na desordem. Procure a vida com a pureza. A Bíblia diz que essa mulher começou a procurar com a pureza. A mulher estava procurando com toda a certeza. Conforme estou limpo, conforme a luz acendeu, conforme o pecado saiu, tudo que está procurando, eu vou encontrar. Amém. Agora diz que tudo que pedires com fé, recebereis. Amém. Começou a procurar com toda a diligência. Procura o seu casamento na pureza. Procura o seu futuro na pureza. Porque a candeia está acesa. Jesus está na sua vida. Não procura a vida como pagão. Eles estão nos trevas. Procure na pureza. Amém. Procura um casamento na pureza. Não procura ser a segunda mulher. Não procura ser uma mulher, uma concubina. Procura um casamento com toda a pureza.
avec soin. Estude com todo o sacrifício. Quando essa mulher começou a procurar? Quando começou a procurar? Quando começou a procurar? Ela veio encontrar este dinheiro. Encontrou este dinheiro. Esse dinheiro que era 9, o dinheiro voltou 10. O dinheiro que era 9 voltou da maneira que está. Nós praticamente vimos que esta mulher não quer perder. Agora você gosta de viver a perder, por quê? Começa a ver o que você já perdeu na sua vida. Você orava muito, hoje em dia já não existe nada. Havia dons espirituais, hoje em dia já não existe nada. Você louvava, cantava para Deus, você perdeu tudo. Começa a imaginar o que eu já perdi na minha vida. Você tinha dinheiro, mas hoje em dia você arranhou até no estado de vender pão. Agora Deus quer que você recupere tudo que você perdeu. Tudo que você perdeu. A vontade de Deus é que você recupere. Como é que você vai recuperar? Primeiro você deve acender a cadeia. Você deve destruir tudo que é mal. Depois você deve recuperar aquilo que você perdeu com a pureza. Essa mulher, quando foi nos vizinhos, chamou o vizinho. Vem. O dinheiro que eu deixei perder, eu achei. Foi nos amigas. Vem, que nos alegremos. Porque o dinheiro que eu deixei perder, eu achei. Meu, sabe que vocês só procurar essas coisas? Quando ele alcança, foge. Há outros que procuram quando tem sofrer. Quando ele tiver dinheiro, ele vai fugir. Mas ele sabe que seu dinheiro. Quando recuperou, a primeira coisa que fez foi procurar vizinhos. A primeira coisa que fez foi procurar amigas para que partilhassem a alegria com ele. Nós estamos vendo essa mulher. Ela tinha espírito de equipe. Ela tinha espírito da família. Você sabe a equipe? Distribui essa alegria. Na equipe, distribui esse também a desgraça. Eu preciso nos vimos no jogo. Quando uma equipe perde, todos choram. Você nunca percebe a equipe que perdeu? Outros estão se alegrando. Outros estão chorando. Não. Se a equipe perde, todos os jogadores estão tristes. Mas se a equipe ganhar, todos alegram-se. Mas quando você cansa, você foge as pessoas. Quando você não tem nada, você começa a procurar. Você não tem espírito de equipe. Você não tem espírito de família. A família compartilha-se tudo. Na equipe compartilha-se tudo. Nós vimos número 10 a Tchebi. O número 10 marca. Mas o guarda-redes está de graça. Amém. Quem marcou? Número 10. É o número 10. Mas o guarda-redes está ali. Será que ele que marcou? Por quê? Espírito da equipa. Nós vemos no momento de palavra. Todos vêm atrás do guarda-redes. Outra se faz lutar. Mas a esperança está no guarda-redes. Por quê? Porque espírito de equipa. Na igreja devemos ter espírito de equipa. Se na igreja nós tivermos espírito de equipa, nós estamos a ver a igreja de Maboque, de grupos. Não há espírito de equipa. Espírito de equipa faz com que as pessoas progridam. O guarda-redes defende a bola. Todos se alegram. Agora se a equipa ganhar, quem se alegra? Se a equipa ganhar, quem quer elogiar? É o treinador. Quem é o nosso treinador? É Jesus. O nosso treinador é Jesus. Se nós ganharmos, se nós ganharmos, quem terá glória?
O espírito de equipa faz com que as pessoas estão à frente. Eu não vou receber. O outro consegue. Eu tenho que ajudar. Espírito de equipa. Essa mulher, quando encontrou seu dinheiro, procurou pessoas. Mas quando você encontra, você começa a fugir. Porque você não tem espírito de equipa. Amém. Não procura perder na sua vida. Está vendo na nossa família? O pai que nos nasceu, o primeiro filho saiu bem. O segundo filho saiu com o saiu. Esses filhos que nascem com o sangue do tipo AB. O primeiro saiu bem. O segundo saiu do grupo AB. Eu, o terceiro, saí bem. Quando saí bem, o segundo morreu. Porque é uma doença genética muito grave. O segundo morreu. Quando nasceu aquele que saiu mais do grupo AB. O outro que nasceu saiu bem. Depois aquele que me seguiu mas morreu. Vou ter que nascer mais um. Como nós éramos todos rapazes, nasceu uma menina. Quando nasceu uma menina, saiu mais do grupo AB. Aquilo saltava. Primeiro, segundo ano do grupo AB. Segundo. Assim sucessivamente saltavam. Foram 3 eram do grupo AB. Todos morreram. Eu casei. Comecei a casar. Quando comecei a casar, o primeiro saiu bem. O segundo. O terceiro também. O quarto do grupo AB. Vocês compreendem? O papai perdeu de bala. Quer dizer, o pai perdeu seu filho. Você pagando, você vai perder tudo. Porque você não tem luz. Eu disse a Deus. Que essa doença que foi. Eu não sou pagano. Eu sou pagano. A diferença. Você sabe Deus. Sabe essa pessoa não está mas para mim vai acabar. Essa coisa que leva toda a minha família. Esse é o papai da Bissote. Essa família do nosso país é a minha família. A criança começou a crescer com uma doença grave. Mas o dia que eu testemunho isso na igreja, como souberam o estado desta criança, toda a igreja começou a chorar. Porque ele vira uma maravilha de Deus. Senhor, essa criança é um morto. Eu vou estar no trabalho. Vou deixar a criança. Vou deixar a mulher. Ou porque está no hospital, não vou deixar sangue. Era todos os meses tinham que dar sangue. Se começar a chorar, Deus. Era mesmo uma doença mesmo muito grave. Eu ensinando a Deus. Eu não vou perder você, criança. Senhor, você é o Deus vivo. Se o nosso pai perdeu, eu não. Oração, comecei a orar. Comecei a entregar essa canção com toda a equipe. Oração. Oração. A criança gravava a criança ficou amarelo com os olhos pequenos. A minha mulher sempre chorava, batida. Saiu do trabalho por causa dos hospitais. Uma semana em casa, uma semana no hospital. Era mesmo um sofrimento. Você nunca vontade de chamar aquela criança. Mesmo uma pequena coisa você não pode perder. Você vai perder uma pequena coisa, mas você vai vale a pena tirar aquilo que você. Mas Deus quer tirar aquilo que você.
Satanas quer Mais tirar. Dieu besoin de pousser personne. Mas Deus quer dar. C'est comme ça dépend de Dayo Moko. Agora está dependendo de você. Position ni yo ça na moi go. Qual é a posição que você tem diante de Deus? La prédiction, nous avons perder. la prédiction. De perder? Tous à côté de l'Éternel des armées. Ou você está ao lado do Senhor dos Exércitos? C'est la vérité. Moi, je suis là. Criança doente? Grave. Grave. Vous avez le côté là. Dia foi visitar. Tu vas me mêler coca. Se ele não Passar compra, les pipi. ele vai fazer isso. Toda. Toda. Você está Você vai vendo? conhecer Fanta. Se ele tomar uma fanta, Donc, la règle purifiée. aquele processo de purificar, Moi, je suis fille, a criança engordava, assim. Moi, le docteur, il va désespéré. Você vai ver que os doutores eram desesperados. Miséricorde. Os homens sobre o Se céu. lèvent les yeux vers les montagnes. Yes. Dans les secours. Où vient l'Éternel des armées. O Senhor é o Senhor dos Le Exércitos. ciel et la terre. Aquele que criou o céu e a C'est terra. le secours de l'homme. A Bíblia diz que o C'est Senhor une é vanité. a verdade. De l'homme. O Senhor C'est une é vanité. uma Le vaidade. secours de l'homme, c'est Nicolas. Procura o socorro do Senhor. Tu le mets à côté, on a yo. E agora você pode falar mais. Yes. Você quer é a sua. Ensemble. Mas o socorro de Deus é Deus. Priez, priez. Oração essa. Comme si vous avez un rendez-vous. Dia mesmo, mulher foi e perguntou. Docteur pour ici. Doutor, ele disse: Dans junior avocat, dans junior rendez-vous. eu tenho encontro Hôpital pour moi musical. num hospital que está Faut longe. qu'il y ait des comment le docteur là. Você deve ver aquele doutor. Le docteur là na tidio. Aqueles doutores que eu La falei. beaucoup de gens Hollande, dans un Aqui na camissac. Holanda, só são três. Dans un camissac. Só são três. Et lui il avait côté la carama. Vai, ele vai ver esse C'est caso. pas possible. Nós vamos conseguir. Vous avez besoin de bakisi, tia kufa. Nós vamos dar só medicamentos até quando ele morrer. Tu as rendez-vous tout pas docteur. Fomos até naquele doutor. Na semaine, nous sommes dans la salle de la Eu pedi uma audiência. Tu connais pas docteur. Fomos no doutor. Docteur não explique isso. O doutor começou a nos explicar. Denga zabo. Se conforme está, Tu te tigelo. se não dissermos assim, vai morrer. Intervenção na na sala com aí. Intervenção que eu tenho que for fazer também vai morrer. Ficou bem no fogo. Mas você deve escolher. Como ela puxa. O que eu vou fazer? Então você fisioterapia. Eu vou lhe fazer uma quimioterapia. Eu vou tirar toda aquela Alors, doença. moi les piniers, tu peux aux donner, moi les piniers, vous battez ça, ça fait que malade possible. Eu vou procurar aquela pessoa que tem o grupo de sangue para poder Traitement, on consultar. peut ça, il y a un risque. Mas esse tipo de tratamento é um Nous risco. sommes un peu comme Nós também só estamos a tentar. Quand on dit nous sommes un peu comme Nós também só estamos a Vous tentar. allez dire un texte, tiens, on peut sauter. É como se fosse um teste mesmo. Si vous voulez, on a bien souffrir. Se você quer que você sofra, Si você. vous voulez, on a bien, 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 Se vocês